Olá, meio-dia, mais 25 minutinhos. Seja muito bem-vindo à série de entrevistas com os candidatos ao governo do Paraná. A partir de hoje, eu e a minha colega jornalista Diana Túlio vamos receber aqui nos estúdios da TVCI 8 candidatos que almejam governar o nosso estado pelos próximos 4 anos. É preciso destacar que todos os 10 foram convidados, mas 2 não demonstraram interesse. São a candidata do PCO, Priscila Ebara, e o candidato do PSTU, professor Ivan Bernardo. Os critérios para a participação nessas entrevistas foram informados aos partidos no dia 11 de setembro, na presença dos seus representantes, em uma reunião na sede da TVCI Curitiba. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio nesta mesma ocasião. E hoje, para abrir a série de entrevistas, nós estamos recebendo o candidato Gebuque do PSL. Candidato, boa tarde para o senhor. Eu gostaria de lembrá-lo que a nossa entrevista tem 30 minutos e, considerando que somos uma emissora do litoral, a maior parte das perguntas serão focadas aqui para a nossa região e o seu tempo, então, começa a contar a partir de agora. Inicio lhe perguntando, candidato, sobre uma situação que todas as sabatinas que o senhor vem passando, é um assunto que vem sendo abordado e acredito que por onde o senhor passa também, sejam eleitores, jornalistas, que é a situação da sua candidatura. O senhor teve o nome definido na convenção partidária, mas lá, aos 45 do segundo tempo, o partido não homologou o seu nome como candidato pelo partido. E foi o senhor mesmo quem foi até o Tribunal Regional fazer o registro. Por que isso ocorreu, candidato, esse não registro por parte do seu partido? Que situação que ficou daí a sua candidatura perante isso? Muito obrigado pela pergunta, muito boa tarde a todos. É um enorme prazer estar nesse grupo televisivo que cresce de uma forma preponderante, que leva a imagem do Paraná para fora do nosso estado e que demonstra que o empreendedorismo da gente paranaense é relevante. Quando temos empreendedores e eles têm possibilidade de investir na sua força, na sua intenção e na sua missão, o crescimento é decorrente. Ora, este é um exemplo que levo para a minha pretensão de governar o estado do Paraná. Estava em minha casa, fui convidado pelo meu partido, muito embora entenda nesta altura que este é um assunto já definido, mas acho relevante falar para as pessoas por que fiz então o registro de minha candidatura de forma individual. Eu fui convidado, sou candidato a governador do estado por uma coligação que envolve o Partido Patriotas e o PTC, além do PSL, que é meu partido. Os outros partidos recepcionaram a minha candidatura, eu agradeço muito, estiveram comigo, estão comigo e permanecem comigo. O meu partido, para minha surpresa, na hora de mandar o draft, que é o documento que formaliza a indicação do candidato, decidiu mudar sua conduta. Já houvera mudado, porque quando fui convidado, o partido indicara anteriormente Fernando Francischini para o Senado. Sim. Nós tínhamos, portanto, um grupo forte, com um grande grupo educacional indicando o suplente do Senado. Nós tínhamos, então, um grupo forte para ajudar o meu candidato a presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Então, é Bolsonaro e o Gebuque. Gostem ou não, mas eu espero que gostem, porque eu sustento as ideias do meu candidato a presidente da República. Ocorre que o partido mandou ao tribunal uma lacônica missiva dizendo que minha candidatura não era mais conveniente. Esse é um termo que menoscaba o processo político, ofende o raciocínio do cidadão e do eleitor. Existe primeiro turno e segundo turno exatamente para que todos os partidos ofereçam aos cidadãos do Estado, aos cidadãos do país, as suas propostas. Ora, o único candidato neste Estado que pode perfilhar as propostas de Jair Bolsonaro sou eu, porque sou eu que sou de direita, sou eu que acredito nas coisas em que ele acredita e que a sustenta. Interesses que eu prefiro
não entender, levam o sujeito que é seu líder partidário, né, o sujeito que se dizia Bolsonaro, até a alma, etc., o senhor Francisquini, a apoiar a candidatura de Rato Júnior, o senhor Ratinho Júnior. Carlos Ratinho Júnior, Massa Júnior, ele está mudando o nome, eu não sei bem. Mas, enfim, eu sou Carlos Ratinho Massa, que é candidato que apoia Álvaro Fernandes Dias, uma proposta diametralmente oposta à nossa. Eu sou a favor da liberação das armas. Ratinho Júnior foi o deputado que, em 2005, criou o projeto de lei no Estado e pagou, inclusive, com o dinheiro do Estado, para que as pessoas devolvessem as armas. Mas, candidato, até lhe pergunto com relação ao seguinte, daí, o senhor está falando que apoia veementemente o candidato Bolsonaro à presidência e ele aqui é declarado apoio ao Ratinho, o senhor mesmo está confirmando aí agora. Não, desculpe, me perdoe, eu disse que quem apoia aqui Ratinho veementemente é Francisquini. Você abre, está lá ele posando, fazendo comício e tal com o Francisquini. Mas é o que eu... Você sabe de uma fita do Bolsonaro de antanho, quando ele deu uma entrevista na Rede Massa, dizendo que apoiava o Ratinho. Mas eu quero te dizer o seguinte, isso é um problema pessoal do presidente Bolsonaro. Dele. Não é meu. Aliás, eu não quero nem o voto do Bolsonaro. Bolsonaro vota no Rio de Janeiro. Eu quero o voto seu aqui em Paranaguá. Eu quero o voto da minha entrevistadora, eu quero o voto do cidadão do Paraná. E o senhor, com relação ao voto também, falando a respeito ainda dessa polêmica, o senhor acredita que o partido não indo juntamente com o senhor ou tentando barrar a sua candidatura, isso não enfraquece um pouquinho a sua candidatura, candidato? Não enfraquece só a minha candidatura. Enfraquece quem criou essa situação. Quem criou essa situação não fui eu. Se alguém tem que ser enfraquecido é quem criou esse óbice, esse obstáculo. E quem criou não fui eu. Então, eu tenho dificuldades a mais na campanha, tenho porque eu estou falando já há 5 minutos, me explicando de uma coisa que eu não deveria me explicar, porque fui convidado para ser candidato. Eu não fui lá me oferecer no partido, absolutamente. Agora, eu tenho perfil para ser candidato ao lado do Bolsonaro. Por quê? Porque eu sou ficha limpa. Eu sou analisado pelo Banco Central da República, coisa que nenhum dos outros candidatos, os 10, foi. Eu fui. E eu sou ficha limpa, assim como o Bolsonaro. E dentro do partido, dentro do estatuto do partido, não há algo que fale referente a essa situação em que o senhor foi colocado? Claro que está, que há. Coincidentemente, inclusive, o artigo 17. Hoje é dia 17, tudo nos leva ao 17. 17, inciso 3º, diz assim: qualquer candidato do partido é obrigado a apoiar os outros candidatos do partido. Por isso mesmo, você não tem nenhuma declaração oficial de quem quer que seja de que eu não seja o candidato. Você só tem uma declaração do filho do Bolsonaro, que é candidato a senador do Rio de Janeiro, que pede às pessoas que busquem na rede social o partido e verifiquem na rede social, no site oficial do partido, quem é o candidato. O candidato sou eu. Tá certo. Candidato, gostaria de mudar um pouquinho de assunto agora com o senhor e perguntar. A gente ouve muito falar, né, quando um candidato assume um cargo de poder, como é o do governo do Estado, sobre as famosas indicações, né, para cargos públicos, cargos comissionados. O que o senhor acha com relação a isso? Veja, os cargos comissionados, preliminarmente no meu governo, vão diminuir extraordinariamente. Porque meu princípio basilar no governo que vou oferecer aos paranaenses um Estado enxuto, eficiente, eficaz e competente. Para que eu atinja esses objetivos, eu preciso que o Estado perca estas dimensões cartoriais, essa elefantias histórica que nos acomete na vida pública brasileira. Eu preciso aproximar o Estado de uma empresa pública que devolva ao cidadão, na forma de bons e competentes serviços, os impostos que o cidadão, com tanto custo, tanta dificuldade e com tanto aumento subsequente, vem pagando em nosso Estado. Bom, o senhor tem 2 filhos que trabalham atualmente no governo do Estado. Pegadinha? Você preparou uma para depois fazer a outra? Não, você já podia ter feito antes, porque daí eu juntava as duas e respondia com a mesma tranquilidade que eu vou responder. Então, deixa eu só complementar a minha pergunta. O senhor tem uma filha jornalista
que trabalhou já no governo do estado como assessora de imprensa. Atualmente está na TV Educativa, ocupa o cargo de diretora de telejornalismo e tem um filho também que atua atualmente no Paraná Cidades. Esses cargos, eles foram de alguma forma indicações ou não? Eles participaram Obrigado pela pergunta. De concorrência, como qualquer outro emprego, quando as pessoas participam de entrevistas, né, para serem definidas. Concorrência para compra. Você quer saber se eles teriam participado... De um processo seletivo. De um processo seletivo através dos seus chefes. Deixa eu explicar para você. Meu filho, que trabalha na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, é graduado em Administração, em Direito, pós-graduado em Direito. Ingressou em 2003, nós estamos em 2018, portanto ele serve há 15 anos no estado do Paraná. Meu filho não é CLTista, como inúmeras outras pessoas, sim, e começou como estagiário da secretaria. E cresceu ao longo de... Foi indicado no governo Roberto Requião, Orlando Pessutti, Carlos Alberto Richa e Cida Borghetti. Passou por 4 governadores. Foi promovido em todas as oportunidades que a sua carreira ofereceu promoção. Imagino que, portanto, como pai orgulhoso que sou, devo dizer que ele só me dá alegria e orgulho. Minha filha é jornalista, como vocês e como eu, é pós-graduada no Canadá, pós-graduada na Unibrasil, em jornalismo, e é formada também em ciência política. Minha filha também começou no governo Roberto Requião em 2003 e 15 anos se passaram. Hoje ela efetivamente está trabalhando na TV Educativa a convite do secretário de Comunicação do Estado, em função de que o secretário de Comunicação conhece bem, posto que foi orientador dela no TCC da pós-graduação. Tá certo. Acho que é importante a gente começar a entrar na Vamos questão falar do litoral, o que é que eu posso fazer pelo Paraná, que eu queria... Desculpe a minha ansiedade, mas cada entrevista que eu dou, eu perco um tempão respondendo esse tipo de coisa. Ok, vamos focar, eu queria então falar do desenvolvimento do Estado, desenvolvimento do litoral, segurança pública, o que eu posso fazer pelo governo. O senhor tem toda a razão. Então a gente começa agora falando sobre segurança pública, candidato. Pode ser? Olha só, candidato. A gente tem aqui, nesse âmbito, o senhor estava ali fora, acredito que estava acompanhando um pouco do nosso jornal aqui do Voz do Litoral, do programa, e a gente trouxe várias matérias ali desse setor, que infelizmente qualquer lugar do planeta, né, candidato, o setor de segurança pública apresenta muitas falhas. Olha só, o Estado como um todo vive com crescentes números de violência, isso é sabido por todos, e não é diferente aqui na nossa região também. De janeiro até agora, são 106 casos, até esse final de semana, pelo menos, tá? Que é o número atualizado. Homicídios, 106 casos de homicídios aqui nos 7 municípios. Estamos igualados, estamos em setembro ao mesmo número do ano passado todo. Ainda temos 3 meses para fechar o ano e vindo essa constante... Vamos rezar para não ter mais homicídio. Para não ter mais, né? Só rezando, por enquanto. Pois é. E daí, candidato, já igualamos e temos 3 meses e como vem crescendo esse número, provável que a gente tenha mais casos aqui. Qual a sua proposta para que a gente possa diminuir esses casos? Eu queria dizer para as pessoas que estão nos assistindo nos 7 municípios da região litorânea. O litoral é dividido em 2 partes, né? A Operação Verão e o restante do ano. Então, na Operação Verão, o governo desloca para o litoral 800 homens. Muda o perfil da segurança pública, as coisas parecem muito melhores do que são. Encerra a Operação Verão, que normalmente é feita com déficit para quem trabalha, porque o cidadão da Polícia Militar que vem trabalhar tem uma diária baixíssima, tem que pagar seu próprio uniforme, uma máscara, uma maquiagem que se faz e que tenta mostrar que o litoral está seguro. Não está. Aliás, o Estado todo não está. Então, quando você desloca esses 800 homens e mulheres para cá, você desfalca o Estado como um todo. E aí nós temos as praias do Oeste, que são as praias da Itaipu, etc. Elas também ficam sem policiamento,
Por quê? Porque o cobertor é curto. Quando o Paraná tinha 6,5 milhões de habitantes, em 2006, o Paraná tinha 20 mil homens na Polícia Militar. Todo esse interregno de tempo, e nós continuamos com 20 mil homens. E aí vem um governador atrás do outro e diz, mas eu contratei não sei quantos mil, só não conta quantos se aposentaram nesse período, quantos deram baixa e quantos deixaram o efetivo. Nós precisamos ter um efetivo que mostre à população a presença da Polícia Militar. Eu estou falando e sei que as pessoas das ilhas estão me assistindo aqui. Com certeza. Vocês sabem que não tem policiamento. E eu também sei. Então, a minha ansiedade de falar de plano de governo é porque eu conheço o problema. Eu, diferentemente dos outros, conheço o Paraná com profundidade. Se a gente levantar daqui agora e for no Valadares, nós não vamos encontrar um homem da Polícia Militar. É isso que precisa mudar. A Polícia Militar é a representação da força do Estado. Além do mais, nós temos 2 portos aqui. O porto tão decantado de Paranaguá, que não deixa nenhum centavo para a população paranaguara, é uma esteira, os dólares passam pela esteira, vêm e vão, transformam o nosso agronegócio em milionário, a OCEPAR, enfim. Mas o Paranaguara, o litorâneo, não vê o resultado disso, só vê os problemas que isso traz, que são caminhoneiros, problema no trânsito, destruição das ruas. O porto tem guarda portuária, de fato. E Porto de Antonina tem o quê? Tem aduana em Antonina? Quem me garante que em Antonina, hoje, há um controle real em relação, por exemplo, à droga? Por que que a nossa juventude está passando por tudo que está passando, paranaense? Porque não há controle, porque não há rigidez no Estado, porque não há preocupação dos homens de Estado em dar a Paranaguá o retorno necessário à riqueza que Paranaguá, a terra de Fernando Amaro, traz a todos nós paranaenses, da capital, enfim, de todos os lugares onde o agronegócio é remunerado pela renda das exportações aqui no Estado. Mas aí, se a gente for falar na prática, candidato, seria o aumento do efetivo policial e a questão das fronteiras, para aumentar o policiamento nas fronteiras, para que essa droga não entre? Eu já estou combatendo droga também, A segurança exige, primeiro, emprego para as pessoas. Porque se você observar, depois da desgraça imposta ao meu país pelo PT, você vai observar que a criminalidade aumentou. Ele acabou de falar um número sobre criminalidade. Nós já estamos no número do ano de 2017 inteiro e estamos em meados de setembro. Ou seja, é evidente que esse ano, nominalmente, os homicídios aumentarão. Por quê? Porque nós temos mais gente desempregada, porque nós temos o aumento da criminalidade, porque as pessoas, sem nenhuma opção, elas acabam incorrendo em atividade criminosa. E nesse tocante ainda da segurança pública, candidato, a gente costuma dizer, até no próprio programa, quando a gente está trabalhando aqui, que muito se fala a respeito da questão de policiamento, então combater o problema, mas a raiz do problema, pouco se fala em como combater a raiz desse problema, com relação à educação das crianças, com relação às drogas. Se o senhor pudesse trazer qual é o... Quero muito falar sobre isso. Por favor. Porque, efetivamente, o Plano Estadual de Educação, e é preciso que as pessoas saibam, às vezes o sujeito senta aqui e diz, eu vou mudar tudo, é mentiroso. Porque a sociedade existe, ela está andando, ela funciona. O Plano Estadual de Saúde está em andamento, ele existe, bem ou mal, ele existe. O Plano Estadual de Educação, ele foi implantado em 2015, nós estamos em 2018. Ele tem uma série de metas a serem atingidas. Talvez a principal, e que responda a sua pergunta com perfeição, é a seguinte: nós perdemos no ensino secundário a escola pública de valor. Nós pagamos mal o professor, nós temos a consciência cidadã que nós pagamos mal o professor e nos resignamos a receber
aulas de baixa qualidade. Nos resignamos a permitir que se discuta ideologia de gênero na escola, por exemplo. Escola, pelo amor de Deus, escola não é para isso, cidadão do Paraná. Escola é para dar ao cidadão educação. Primeiro, precisa aprender a fazer conta, precisa aprender a usar o idioma pátrio, a falar português. Nossos índices do IDEB cada vez são mais negativos. Nós precisamos valorizar o professor, pagar decentemente o professor, reciclá-lo constantemente e oferecer condições de trabalho em escolas dignas. Não essas condições que deputados querem dar às escolas sem construí-las. Essa história da quadro negro, essa coisa tão abjeta que envolve exatamente os deputados que estão com o meu adversário, o 55. Candidato, até falando um pouquinho, o senhor falou um pouquinho já sobre o porto, a questão da economia, que não fica em Paranaguá, o senhor anda por aqui, o senhor conhece, sabe em que condições está a nossa cidade e o litoral como um todo, uma riqueza que poderia ficar por aqui. Mas antes da gente falar um pouquinho mais profundamente com relação a isso, o que o senhor poderia fazer, né, enquanto governador, para melhorar isso, para essa riqueza ficar, pelo menos a maior parte aqui, eu gostaria de linkar o assunto porto com a segurança, porque o senhor falou agora há pouco aqui sobre o tráfico de drogas. Quem é que garante que em Antonina isso não está acontecendo de uma forma mais ampla, né? Vira e mexe, a gente traz aqui, como somos uma emissora do litoral, notícias de que a Polícia Federal encontrou, por meio de funcionários do porto, né, das mais variados segmentos, drogas escondidas em container que tentam ser ali escondidas por algum cheiro de alguma coisa que os cães, né, não consigam identificar. Sim. Como é que a gente pode melhorar isso aí? Tecnologia. Candidato? Tanto para sair quanto chega, né, aqui a droga. Tecnologia e aumento da ação de segurança. Mas tecnologia e também existe esta circunstância que os animais, normalmente os animais ajudam muito mais os homens que a recíproca, né? Esse é um caso específico. Então, tecnologia, aplicação de investimento público do porto, porque o Estado pode direcionar isso, pode exigir que o diretor do porto, ao invés de se preocupar só com o lucro, se preocupe mais com a distribuição desse lucro no local onde o lucro é gerado. É atividade fim, atividade portuária. Eu me preocupo efetivamente com isso, acho que é relevante que se faça isso. E eu quero te dizer o seguinte, eu não estou fazendo aqui um proselitismo contra o Porto de Paranaguá, muitíssimo pelo contrário. Eu tenho toda a noção da importância que o Porto de Paranaguá tem, mas exatamente por ter a noção da importância que ele tem, é que eu quero dar mais visibilidade a ele, mais transparência, quero que o cidadão saiba mais o que se passa aqui. Para sabermos o posicionamento, candidato, é importante a gente falar sobre a questão, então, de Pontal do Paraná, que fala sobre porto, sustentabilidade, para avaliar qual é o seu posicionamento. A gente está aí tentando a duplicação da PR-407, construir uma faixa de infraestrutura que ligue aí parte da 407 ao porto de Pontal do Paraná. Qual o seu posicionamento a respeito dessa situação? Eu queria aproveitar a pergunta para dizer aqui para a comunidade dos 7 municípios da região litorânea. Quem é desses 7 municípios deve votar em candidatos desta região. É relevante que se faça isso, sabe? Tanto para deputado estadual quanto para deputado federal. E eu peço isso como quem vê o Estado na condição de chefe de Estado. Portanto, eu não estou pedindo voto para meu partido, para meus candidatos. É óbvio que se tiverem a bondade de votar na minha candidata ao Senado, que é a dona Roselaine, a doutora Roselaine, que é aqui do litoral, eu fico muito feliz. Mas eu acho importante que o litoral tenha representação, tenha homens ou mulheres que possam ficar perto do governo, do governador, cobrando. É função do deputado, é cobrar. O que eu sinto em relação ao Porto de Pontal é o seguinte: Pontal hoje tem 27 mil habitantes. O Porto de Pontal oferece 1.500 postos de trabalho diretos. Toda vez que você fala num posto direto, você fala em 4 postos indiretos. Então, nós estamos falando em 6 mil pessoas trabalhando, num universo de 26 mil. É fácil de antever a riqueza que isso vai trazer
para o município e para a região. Qual é a obrigação do Estado? Cuidar da infraestrutura. O negócio, o Porto de Pontal, é um negócio privado. É de uma empresa privada, é investimento privado. O que é que eu, como governador, vislumbro? Eu tenho que, sempre guardando a leitura da sustentabilidade, acoplar desenvolvimento, sustentabilidade e empreendedorismo. Sem esse triângulo, sem esse suporte, não adianta falar em distribuição de riqueza. A pobreza não permite distribuição de riqueza. Riqueza, até onde eu sei, só existe com trabalho, e muito, aliás. Então, eu entendo que o Porto é fundamental para a região, é fundamental para o Paraná, e entendo também que a obrigação do governo é duplicar a rodovia, é se preocupar intensamente com a infraestrutura e com a logística, porque é esta a função constitucional do Estado. Aí, pessoas me dizem, mas questão imobiliária, a gente vai enriquecer, gente não sei o quê. A Ilha do Mel é uma questão muito contestada quando se fala nesse investimento, né? Já vamos falar de Ilha do Mel. Eu não vejo como o canal de navegação vai prejudicar a Ilha do Mel. O calado existe e é natural. Nós também temos problema na Ilha do Mel em relação aos grandes navios de carga, aqueles especialmente de transporte de veículos que passam por esse canal. No que eles prejudicaram a Ilha do Mel? Em absolutamente nada. A Ilha do Mel está sendo prejudicada por ação direta das pessoas que lá vão, pela ação direta do homem. Essa que é a realidade. A preservação da Ilha do Mel, que é necessária e que deve ser um escopo, aliás, está prevista no Prodetur, está prevista em todos os projetos turísticos. Só prevista, porque do papel para a realidade é muito difícil. A ancoradora da Ilha do Mel era para estar pronta há 10 anos, não está pronta até hoje. Então, na realidade, falar em sustentabilidade, se preocupar com o bioma, que é um bioma efetivamente mais frágil, especialmente considerando que grande parte da população brasileira mora nas áreas litorâneas, nós temos então um índice de ocupação elevado e é realmente um bioma mais sensível, mas preocupar-se com o bioma, também preocupar-se com o homem que ocupa esse bioma. Esta convivência harmoniosa pode ser dirigida, aí nós voltamos às duas perguntas de ambos. Educação. Nós precisamos de um processo educacional que nos permita conviver com o meio ambiente. Candidato, infelizmente o nosso tempo está acabando e nós reservamos para todos 3 minutos de consideração final para que o senhor possa olhar para a câmera e se dirigir diretamente ao eleitor da maneira como o senhor achar melhor. Fique à vontade. Eu perdi 5, né, me explicando, daquilo que eu não deveria ter que me explicar. Agora, você que é Bolsonaro, eu não estou entendendo você, honestamente. Se você é Bolsonaro, se você sabe que quem sustenta a campanha do Bolsonaro aqui sou eu, quem defende todas as bandeiras do Bolsonaro sou eu, quem defende Paulo Guedes de forma intransigente sou eu. E aí eu olho para a pesquisa e não enxergo o teu apoio. Então, se você é 17, não acredite na mentira que pregaram em você, que existe outro candidato 17 para o governo. O candidato 17 sou eu, o candidato de Jair Bolsonaro e das ideias do nosso partido sou eu. Outros candidatos têm os seus candidatos a presidente da República e, evidentemente, eu os respeito. Agora, hoje é 17. Hoje, por sorte, eu estou aqui para dizer para você, eu quero mudar o jogo. Eu quero pedir a você, olhando no seu olho, pense, se eu sou Bolsonaro e se Bolsonaro é o meu candidato, eu preciso do seu voto. Eu preciso ajudar o Bolsonaro como um governador eficiente, correto, ficha limpa, porque eu sou ele é ficha limpa, mas eu também sou. Então, se você é Bolsonaro, vote dia 7 de outubro, 17 para presidente da República, 17 para governador do estado do Paraná. E você que é aqui do litoral, escolha seu candidato, escolha bem e force sua representação no estado e na Câmara Federal. O que eu estou te pedindo, faça também pelo litoral. Faça com que seu candidato tenha presença.
Se você quer que o Bolsonaro venha ao Paraná, não se engane, ele só virá ao Paraná se eu for o governador do estado, porque sou eu que o defendo, de forma intransigente em todos os momentos. Obrigado por sua atenção e uma boa semana. Tá certo, candidato. A gente agradece mais uma vez a sua presença, por esclarecer dúvidas aqui e informar mais sobre seus projetos como governador. E a gente lembra para você que está nos acompanhando que amanhã o candidato que vai estar aqui conosco nos estúdios da TVC é o Dionísio Marinho, do PRTB. Agora a gente faz um intervalo para propaganda obrigatória e a gente volta com o Voz do Litoral na sequência.